Irmãos, boa noite para vocês, ou bom dia, boa tarde, eu não sei que horário vocês vão assistir esse vídeo, mas nós estamos aqui em Ponta Grossa, fazendo esse vídeo, com as portas, infelizmente, da igreja fechadas, a igreja vazia, por isso que dá esse eco, essa ambiência, porque assim como todos nós estamos nesse confinamento, obedecendo, as orientações dos órgãos públicos, obedecendo às orientações dos órgãos de saúde, porque nós estamos passando por esse tempo de crise na nossa nação e também no mundo todo, diante dessa ameaça do coronavírus. Tem um medo generalizado, obviamente, amados, que nós sentimos medo também, nós não podemos ser travados, nós não podemos ser sufocados pelo medo, mas o medo é uma coisa que faz parte da natureza humana. Nós sentimos medo, mas nós temos a quem recorrer, nós temos o nosso Deus que nós recorremos. Então, obviamente, que todo mundo está apreensivo nesses dias. O fato de nós não podemos nos reunir como igreja, compartilhar, o fato de, interessante porque esse vírus, essa ameaça que veio, ela está nos impedindo, inclusive, de nós podermos fazer as coisas que a gente mais gosta de fazer, e são as coisas mais comuns e simples do relacionamento, que é o aperto de mão, o abraço, o relacionamento. Todas essas coisas nós fomos privados, mas para que a gente possa encurtar um pouco essa distância, então nós vamos estar fazendo vídeos curtos e estar postando para os irmãos a gente ter comunhão juntos. Eu estou aqui com esse nosso cenário aqui improvisado, mas nós queremos, amados, trazer uma palavra para vocês no dia de hoje, a respeito de tudo isso que está acontecendo, dar algum parecer para que o coração dos irmãos se acalme, para que a gente possa receber um alento, um conforto nesses dias. Amados, eu vou ser bem honesto para vocês, eu tenho acompanhado as notícias, obviamente, tenho acompanhado inclusive muitos pastores que estão também trazendo mensagens, e curiosamente, amados, se já não bastasse o terror desses dias, eu tenho ouvido algo, amados, que tem me deixado muito entristecido, e eu quero falar a respeito disso nesse vídeo que eu vou estar enviando para vocês. Eu vi alguns pastores pregando a respeito do juízo de Deus em relação ao coronavírus. Eles estão afirmando que o coronavírus é um juízo de Deus sobre a face da terra, é um juízo de Deus sobre os homens. E eu sou honesto em dizer para vocês, amados, que uma circunstância como essa, ela não vem só sobre maus, ela vem sobre bons, ela vem sobre todos. Todos nós estamos sendo afetados. E eu estava ponderando a respeito disso, estava orando inclusive de manhã, e eu vou ser honesto, e o meu coração ficou muito, muito pesado, porque nós nos sentimos assim tão pequenos diante dessa coisa tão grande que está acontecendo, essa ameaça tão grande que está acontecendo. E eu estava orando assim, passando um tempo com Deus, e veio como se fosse um dardo, de que Deus lançou um juízo sobre a terra, e o meu coração se entristeceu. Eu falei: Deus, eu preciso muito que o Senhor fale comigo, eu preciso buscar na Tua Palavra, se realmente é isso que o Senhor está fazendo nesses dias. Nós temos ouvido muito a respeito da severidade de Deus, e em contrapartida nós ouvimos falar também muito da bondade de Deus, a graça de Deus. Então parece que está dividido, parece que existem dois grupos distintos falando a respeito de coisas distintas a respeito de Deus. Um afirma que Deus é um Deus severo, irado, o outro diz que Deus é um Deus bondoso, um Deus gracioso. Enfim, quem é Deus no meio de tudo isso, amados? E eu fui para a palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês aqui um texto, então, que está lá em João, no capítulo 5, no verso 22 ao 24, as palavras de Jesus. Ele está dizendo o seguinte:
E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Olha que texto maravilhoso, amados. Então, enquanto eu estava orando, eu lembrei da palavra do Senhor, que falava a respeito desse dizer de Jesus. Aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem a vida eterna, ele não entra em juízo, e ele passou da morte para a vida. Amados, foi o que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu bem mais precioso, amados. Ele deu o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu creio que Jesus, quando ele estava no Getsêmani angustiado, e ele falou para Deus: se possível passe de mim esse cálice. O cálice que ele tinha de beber era o cálice da ira, e ele esgotou todo esse cálice. Então, amados, eu creio de todo o meu coração que naquele dia, amados, naquela cruz, Jesus, ele desviou essa ira de sobre nós, e a ira foi toda sobre Jesus. Por isso foi um cálice tão difícil de beber. Então, amados, o que eu creio? Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão conectados em Cristo Jesus, amados, a Bíblia diz claramente que o juízo não virá mais sobre elas. Nós não enfrentaremos o juízo. Olha só o que diz aqui também em João 3,19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amado, Jesus, ele disse inclusive que ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo. Então, amados, eu não consigo entender Deus enviando um juízo. E eu vou dizer uma coisa também, se Deus estivesse enviando um juízo sobre a terra, amados, eu acredito que o grupo de risco não seriam os velhos, os velhinhos, os idosos, os anciãos, que é o grupo de maior risco, amados. Então parece que não faz sentido Deus enviar um juízo sobre a terra que vai punir os anciãos, os nossos velhinhos, amados. Não faz sentido. Então, outro texto que acalenta o meu coração, Mateus 12:20, diz que ele não esmagará a cana quebrada, que ele não apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Amados, como que eu interpreto então as coisas que têm acontecido? No meu coração, amados, eu não creio que Deus esteja trazendo um juízo, porque olha só que interessante, o Senhor nos deu a oração. Se nós estamos fazendo alguma coisa que está entristecendo o coração de Deus, Deus pode falar conosco durante a oração. O Espírito Santo pode ministrar o nosso coração durante a oração. Amém? Amados, se tem alguma coisa que está fora da vontade de Deus, nós estamos indo em oração, e Deus pode nos falar através desse momento de oração. Deus pode corrigir muitas coisas. Então, amados, o que eu creio que está acontecendo? Como que eu enxergo? Eu enxergo da seguinte maneira: Deus não envia juízo, mas Deus envia prova. Deus envia prova. É assim que eu creio, amados. Não acredito que Deus está trazendo um juízo, porque, amados, existe um dia para o juízo que já está pré-determinado. Então, a impressão que eu tenho é que Deus está com pressa. Não, eu vou começar a executar o juízo agora. Amados, no que eu acredito? Eu acredito que Deus envia prova, Deus envia provação. Nisso eu acredito. E a provação, amados, nós sempre estamos falando aqui, Deus nos prova para nos promover, não para nos reprovar, não para fazer algo, não para trazer algo ruim para o nosso coração. Então, amados, eu quero acalmar o teu coração nesses dias, você que está assistindo esse vídeo, e dizer para vocês
em Cristo Jesus, o juízo de Deus não vem sobre a tua vida. Em Cristo Jesus, o juízo de Deus, amados, foi esgotado lá na cruz. E você hoje está debaixo, amados, dessa cobertura. Lembra quando nós falamos, aqui muitas vezes no culto nós lembramos, quando lá no Egito, quando Deus fez, digamos, Deus fechou a aliança com o seu povo, o povo hebreu, e quando as pragas vieram para o Egito, o Senhor deu uma instrução, o Senhor disse: passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e toda aquela praga não virá sobre vocês. Amados, aqueles que têm o sangue do cordeiro, amados, a praga não pode vir sobre. Deus desviou de nós essa praga. Então entenda aqui algo. Eu quero ler um texto aqui que está no Salmo 105, do verso 16 ao verso 19, diz assim: mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir a sua palavra. Amados, nesses dias de confinamento, eu vou dar uma dica para você. Não se distraia. Busque a Deus. Não vá para a Netflix e fique lá assistindo 1000 séries. Por favor, em nome de Jesus, amados, busque a Deus. Deus está falando conosco nesses dias. Deus está falando com a igreja nesses dias. Deus está ministrando algo nos nossos corações nesses dias. Então, esteja atento para o que Deus quer falar. Amém? Amados, Deus está pondo à prova a igreja? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Deus está pondo à prova. E Deus sempre fará isso. Sabe por quê? Mas hoje de manhã eu ouvi um pregador que disse algo sensacional. Ele disse o seguinte: olha, eu nunca passaria com o meu carro por sobre uma ponte se essa ponte não foi provada, se essa ponte não tenha passado pelas devidas provas de resistência. Por exemplo, alguém diz assim: olha, aquela ponte ali, eles construíram, mas nunca ninguém experimentou ela, nunca ninguém provou ela, nunca ninguém testou. Amados, eu não passaria com o meu carro por cima dessa ponte. Você passaria? Mas é por isso que Deus envia a provação. É por isso que Deus vem com a sua prova, amados. Para que a gente, não para nos destruir, não para nos reprovar, não para que a gente passe por um momento de dificuldade, simplesmente, amados, sem um fim. Deus nos prova, amados, para que, olha só, o teste vem para revelar se não é necessário mudança. Isso que é muito importante. Amados, a nossa fé está sendo provada. Por que Deus está provando a nossa fé? Para ver se não precisa ter ajustes. Se formos reprovados por Deus, podemos nos alegrar. Como assim, pastor? Se eu for reprovado, eu posso me alegrar? Entenda algo. Porque nós temos uma chance de mudar aquilo que não está bom. Amados, Deus vai pôr à prova para que, se tem alguma coisa que não está correta, coerente, alinhado, comprovado, a gente possa ter tempo de mudar, tempo de consertar. É por isso que a prova vem. Amados, e vários homens de Deus já escreveram a respeito, já aconselharam a respeito das provas. Então, olha só, vou ler alguns textos para poder trazer calma aos corações nesses dias. Olha só, em Daniel está escrito assim: muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade. Olha só, e nenhum deles entenderá, somente os sábios compreenderão seu significado. Amados, só os sábios compreendem o significado da prova, da provação. Somente os sábios conseguem ler e compreender esses tempos que nós estamos vivendo. Amados, nós estamos vivendo num tempo estranho, nós estamos vivendo num tempo caótico. As pessoas estão confinadas nas suas casas. Amados, isso é o princípio do fim. A Bíblia já falava a respeito dessas coisas.
que nós veríamos guerras, pestes em todo lugar. É o que está acontecendo, amados. Mas aqui o que diz a palavra de Deus, os perversos continuarão na sua perversidade. Nenhum deles entenderá. Agora preste atenção, não é tempo de desespero, amados. O povo de Deus, a igreja de Deus, ela não pode seguir, amados, o que o mundo está pensando, fazendo e agindo. O povo de Deus, amados, precisa ter fé, precisa ter confiança em Deus. Olha o que diz aqui a palavra: somente os sábios compreenderão seu significado, o significado da prova. Os sábios compreenderão, eles entenderão: sim, Deus, o Senhor está fazendo algo. Pai, eu quero estar debaixo desse teu mover, desse teu agir. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Eu quero ser provado, mas eu quero ser aprovado. Olha só, Tiago escreve no capítulo 1, no verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Amados, provação deve ser motivo de alegria, não de pesar. Por quê? Porque eu tenho a chance de refinar, de melhorar a minha confiança em Deus. Imagina, amados, você recebe a fé e você tem uma chance apenas de fazer o que é certo. Amados, mas nós temos todos os dias o Deus de misericórdia e graça, amados. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias. Todos os dias. Então olha só, ainda em Tiago, no capítulo 1, só que agora no verso 12, diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém, amados? Amados, é tempo de nós irmos para Deus nesses dias. É tempo de nós irmos para os braços do Pai nesses dias e ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. Quero ler mais algum texto ainda para vocês. Pedro também escreve dizendo o seguinte, em 1 Pedro 1,6: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Amados, são provações que nós estamos passando. Mas é muito triste eu estar aqui na igreja vazia, comunicando para vocês que estão nos seus lares, quando nós poderíamos estar juntos. A gente sente falta, a gente sente saudade. Até para comunicar é diferente, amados. Quando nós estamos falando com a igreja presente, é uma outra vibe, é totalmente diferente do que estar aqui falando, olhando para a câmera simplesmente, e imaginando vocês do outro lado. É diferente para nós que estamos aqui também. Então olha só, amados, 1 Pedro ainda diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Amados, Deus está preparando um tempo para nós vermos a sua glória. Amados, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle. Se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, amados, a tua vida agora é de Cristo Jesus. Amém? Eu sei que os noticiários estão assim terríveis de ouvir, mas se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, amado, sua vida pertence a Cristo Jesus. Então confia no Senhor. O que você pode estar fazendo? O que eu posso estar fazendo? Aquilo que a Bíblia nos orienta, amados. Olha só, aqui diz assim, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1: antes de tudo, pois, exorto que se use práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor de todos os homens. Amados, o desejo de Deus é que todos os homens venham conhecer a salvação, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus enviou o seu Filho e deu o seu Filho, eu ainda não era nascido.
Eu ainda não era nascido. E eu viria a conhecer esse amor de Deus. Então Ele deu para todos. Obviamente que nem todos o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Ele deu o poder de transformar essas pessoas em filhos de Deus. Então o que diz a palavra? Nós devemos levantar súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Senhor, abençoa todos os homens, toda a humanidade. Olha só, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Amados, aqui generalizou todos os homens, os reis, as autoridades. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Isso é bom e aceitável diante de Deus o nosso Salvador. Nosso Salvador, aleluia, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Amados, qual que é o desejo de Deus? Exterminar todo mundo? Não, amados. Ele fez uma aliança que ele não destruiria mais a terra como lá no dilúvio. O arco-íris que a gente vê, amados, é uma marca da aliança que Deus fez, de que Ele não enviaria mais dilúvio sobre a terra. Amados, o que Deus fez? Um novo concerto, uma nova aliança. Então, amados, eu sinto um conflito quando as pessoas querem trazer o Deus da velha aliança para se manifestar na nova. Obviamente que Deus não anulou a sua lei, mas, amados, é diferente em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, amados, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são justificados, eles estão cobertos. Amados, Deus enviou não somente Cristo Jesus, mas Ele enviou o Seu Espírito Santo para habitar entre nós e habitar dentro de nós. Amados, isso é muito poderoso. Então, amados, esses dias são dias para nós ponderarmos no tamanho do amor de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém, amados? Então, eu não estou aqui pregando, amados, que agora a gente vai viver uma vida libertina, nós vamos viver de qualquer maneira, porque Deus só derramou amor, graça, perdão, misericórdia. Amados, eu sei que tem consequências. Amados. A ira de Deus vai se manifestar, sim, mas sobre toda iniquidade, sobre todas as coisas ruins, amados. Por quê? Porque são as consequências. Aquele que vai praticar a iniquidade vai colher a iniquidade. A Bíblia diz, amados, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Nós sabemos que tem uma colheita para todo aquele que age de uma maneira errada. Entende? Mas o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, amados, diante de uma crise como essa, nós vamos agora nos angustiar. Não, amados, nós vamos nos levantar e nós vamos buscar a face de Deus. Amados, eu estava tão angustiado de manhã, que ao invés de buscar Deus, eu estava com vontade de correr de Deus. Porque se Deus está enviando um juízo agora sobre a terra, o que vai ser de nós, amados? Porque eu posso dizer que eu sou melhor do que todos que estão lá fora? Eu não posso dizer isso. A única diferença, amados, é que o Espírito Santo está no meu coração, o sangue de Jesus me lavou de todo pecado, mas eu ainda estou sujeito a errar. E todos os dias eu preciso me arrepender, todos os dias eu preciso buscar o Senhor, todos os dias eu preciso melhorar com toda certeza, mas eu dependo dEle para isso também. Amém, amados? Então eu quero deixar essa palavra para vocês nesse dia de hoje, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amados, eu não queria me estender tanto na mensagem, mas como é a primeira, eu ainda estou me familiarizando em falar só com a câmera, sem ninguém aqui comigo. Então, amados, eu gostaria de deixar essa palavra para você, no teu coração. Se firme em Deus, tá? Fique firme no Senhor, não se angustie. Deus ainda é conosco, amados, Deus ainda é conosco. Amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto se está perto. Amado, Deus está perto, Deus não está longe. Deus não enviou algo terrível e agora se ausentou e falou: se virem. Não, amados, Deus é conosco.
É tempo de nós levantarmos um clamor por toda a humanidade, amados. É tempo de nós, amados, sermos assim inundados por uma compaixão do mundo, amados, e não levantarmos o nosso dedo dizendo que Deus vai destruir tudo, e Deus vai queimar tudo. Amém, amados? Então é tempo de nós realmente levantarmos um clamor. Eu gostaria de orar com você, amém? Aonde você está, eu quero abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos conectar no Senhor nesse dia. Nós queremos nos ligar ao teu coração. Senhor Deus, eu quero abençoar agora os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo nesse momento, Pai, que estão nos seus lares, que estão nesse confinamento, assim como eu estou, assim como a maioria está, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, que a tua graça e misericórdia, bondade e amor, Pai, possa inundar os lares nessa hora, Senhor Deus. O Senhor possa inundar esse núcleo familiar nesse momento. Pai, isso é uma coisa muito interessante, porque, Pai, o que aconteceu? Nós estamos agora confinados em família. Muitos que não tinham nem relacionamento estão podendo ter agora, estão podendo cultivar a conversa que não havia há muito tempo. Então Deus, em nome de Jesus, Pai, que nesses dias as famílias sejam fortalecidas, os relacionamentos sejam fortalecidos, os lares sejam abençoados, Pai, com toda o seu amor, a sua graça e misericórdia, Pai. Deus, eu abençoo cada irmão e irmã, Senhor Deus, que está assistindo esse vídeo, Pai. Abençoo todo homem e mulher, Pai, que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus, que eles sejam abençoados nesse momento pelo Senhor. Nós oramos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém. Amém, meus amados. Então Deus abençoe vocês e aguardem, se inscreva no nosso canal do Casa da Adoração, ative o sininho para que você possa receber a notificação quando tiver um vídeo novo, ok? E vá acompanhando na sequência os vídeos que nós estaremos, a série de vídeos que nós estaremos subindo para vocês na internet, tá bom, amados? Deus abençoe, fiquem na paz e a gente se vê em breve, tá bom? Valeu, até mais.